isso dentro do CAPS é um pouco mais rotineiro, vamos dizer assim. Mas é isso aí. E toda a minha construção dentro da redução de danos foi dentro do trabalho no município com a rede de saúde mental, né? Então eu tenho um deslocamento também da própria redução de danos, porque o comércio dentro do CAPS, eu fui pegar mocó, pico de uso, mais situação mais próxima do tráfico, inclusive anos depois, quando eu fui trabalhar com consultório na rua, população de rua e tal, aí eu peguei um outro lugar ainda de fazer redução de danos. Então é bem interessante chegar e ver a experiência de vocês, que eu acho que isso permite uma troca muito massa. Estou muito curioso para ver a abordagem, cuidado e manejo da galera durante a balada mesmo, entendeu? Que as baladas que eu pegava para fazer esse manejo são meio estranhas, tá ligado? A parada do uso do crack ela é muito pesada, tá ligado? Mas eu acho que a prática principal, que é da redução de danos, no meu ver, assim, que é o cuidado com o usuário, entender a necessidade do usuário e não, né, tentar tratar a substância ou alguma problematização do local e tal, mas sim, né, tentar amparar essa pessoa. Eu acho que até eu então, estava conversando isso, que se faz muito importante, tipo, para a gente saber ali ter o tato e conseguir falar algo direcionado, né? Então, eu acho que casa muito. Eu fiz um curso de redução de danos no município para me capacitar para o coletivo. Então, eu conheço o que tu está falando através do CAPS aqui de Pelotas, né? E te digo que muda as pessoas, né? Mas o trabalho de redução de danos o direcionamento assim ao usuário é igual. Tu vai começar a entender novas necessidades só. Mas é aquela adaptação de tu muda de território também, tu, né? Muda ali. Então, eu tô curioso pra ver. Para mim ainda é uma novidade, entendeu? Mas a minha construção de redução de danos é essa, tá ligado? Já não tem. Hoje o último passo da história, né? Que eu saio do consultório na rua, passo mais 2 anos no CAPS AD de novo, mais um tempinho no CAPS para dar uma acalmada, né? Sair do consultório na rua foi um processo pesado, sempre tá ligado? Essa troca da rua, ela é punk. E aí comecei, começo do ano passado, a buscar o projeto de redução de danos do município, que diferente de Pelotas, a gente aqui está margeando com essa implantação desde 2012, tá ligado? Então, enquanto Pelotas tem 10 vagas de cargo, né, de concurso para redutor de danos, não sei se ainda tem, como é que está esse processo lá, mas eu lembro que Pelotas conseguiu, inclusive, colocar dentro dos cargos da prefeitura o agente redutor de danos e ter concurso para redutor de danos e tal. Isso eu achei muito massa da construção de vocês lá em Pelotas, tá ligado? Atualmente está aberta as vagas para redutores de danos de Pelotas, se alguém tiver interesse. Só que não é mais concurso, é escolha de acordo com o currículo, análise de acordo com o currículo, pelo que eu li no edital. É contrato daí? É 1 ano. Acho 1 ano, 2 anos. Tu viu também, né, Vitão? Sim, eu publiquei o edital lá no grupo, mas é isso, é contrato e análise de currículo, contrato de 1 ano. Eu falo que é bem... Aqui, eu trabalhei justamente a formação... Bom, voltando, Pedro, obrigado pelo... Vamos começar a nossa parte, Vitão. Vou começar me apresentando também para ti, né, Pedro? Meu nome é Jerônimo, eu sou redutor de danos, formado pelo Secretaria Municipal de Pelotas, com um diplominha, que é esse curso que eu estava falando, que é onde eu conhecia mais ou menos o trabalho do Pedro lá em Rio Grande, que é a visita em território aqui. Mas a minha história com a redução de danos começou em 2019, quando eu tive diversas internações por dependência química. Tive comunidade terapêutica, clínicas, e daí em 2011, já cansado da luta, um terapeuta me perguntou,
ficava naquelas, eu tentava, desintoxicava, daí tentava voltar à rotina, só que a minha rotina era limitada, porque o Narcóticos Anônimos prega que tu tem que te afastar de pessoas, lugares e um monte de coisas. Então eu tinha 20 anos, me sentia muito oprimido pelas regras do Narcóticos Anônimos e só via aquela saída, né? Era só aquela saída que tinha me apresentado. Então eu conseguia ficar 30 dias limpo. Quando eu começava a voltar a uma rotina, eu ganhava um chavão de tratamento, eu ganhava uma gordurinha, me dava um estalo na cabeça que eu não sei explicar, e eu ficava 3, 4 dias na boca usando o crack. E assim foi até eu morar um tempo na rua. Passei 5 meses na rua em Porto Alegre. E um terapeuta, depois de um tempo, troquei de terapeuta, né? Depois de várias tentativas, quando eu já não acreditava mais em mim, comecei a trabalhar com a redução de danos. Um terapeuta me disse, cara, quando te der esse estalo que tu fala, fuma um baseado. Eu disse, mano, não posso, sou independente químico. Ele perguntou, por que tu não fuma um baseado? Eu não posso. Tá, mas tu fuma crack. Sério? Eu disse, cara, teu problema agora é o crack. Vamos focar assim, vamos solucionar esse problema. Te afasta do crack. Vamos conversar com a tua mãe, fuma um baseado e pá. Eu fiquei 3 meses fumando maconha e consegui me afastar de vez do crack, né? Tive algumas recaídas depois, mas consegui emprego 3 meses depois, voltei à minha vida, às minhas atividades, e desse jeito eu conheci a redução de danos para mim, né? Como é a história que o Pedro estava falando, que é o trabalho dele. Então, esse trabalho já me foi muito útil e foi como eu conheci a redução de danos. E o passo para chegar nessa história aqui, que hoje nos reunimos nesse coletivo, foi que, só para contextualizar, eu tive problemas sérios com dependência química. Minha primeira internação foi em dezembro de 2009, numa clínica, em julho de 2009. 2009, dezembro, foi uma unidade terapêutica que eu fiquei 9 meses. Depois disso foram várias clínicas para desintoxicação, mais tentativa de comunidade terapêutica, até 2011, desculpa, pulei uns aninhos. 2011 que eu conheci esse terapeuta e consegui me afastar. Depois disso tive algumas recaídas, mas nunca naquele nível que eu cheguei. E passou muito tempo, muitas coisas passaram, e eu estava usando cocaína já de novo, assim, achando que tudo bem, eu tinha me afastado do crack, mas estava problemático com a cocaína. E fui para um festival e conheci a substância chamada Changa, que Changa é um cristal de DMT misturado com ervas, e essas ervas são fumadas. Este rapaz, que para mim aparece na câmera de cima aqui, chamado Victor Mal, inclusive, que serviu a primeira dose para minha experiência, e foi para mim um despertar. Fui levado pela molécula, ok, podem chamar de despertar, mas foi uma quebra de muitos paradigmas que eu tinha, uma coisa que aconteceu muito louca na minha cabeça e que me fez deixar de ser cético. E talvez, deixando de ser cético, eu consiga ter dado um primeiro passo, que é, né, o primeiro não o terceiro, para ter um fé no poder superior, né? Então, eu consegui fazer isso. Fala. E daí, isso foi em março, e eu consegui, depois dessa experiência, parar de usar cocaína. Em junho, eu fui para um festival em Minas Gerais, chamado Pulsar, e um outro cara que era nosso amigo na época, e lá, a gente entrando no festival, tinha a feira mix, assim, né, era uma coisa orgânica, assim, aquelas construçõezinhas, coisa do meio, assim, tinha uma placa, teste aqui a sua droga. Eu falei, caralho, meu, que porra é essa? E daí lá estava acontecendo uma ação do coletivo Respire, que é um coletivo onde a gente se espelhou para dar os primeiros passos. Ele é ligado ao Edley, que é de São Paulo, que é uma ONG, e a gente passou, eu e o outro amigo, a gente passou boa parte do festival ali, duas banquinhas, a banquinha para a tabacaria e a banquinha da redução de danos. Então a gente ia lá, fumava pra caralho, voltava pra redução de danos para aprender um pouco. Daí a gente ficou nessas,
e conseguiu adquirir um reagente lá, que era a única coisa que eles trabalhavam com a redução de danos lá, era com testagem com reagente Marquis, um reagente primário. Aí a gente comprou um Marquis, naquela época, eu ainda lembro, a gente pagou R$120, e com isso a gente começou um interesse pela redução de danos, digamos assim. Quer falar um pouco, então? A partir de a gente chegar com o Marquis, a gente começa a participar, a gente começa a ter bastante conhecimento de redução de danos, e a gente tinha um cuidado muito grande pra gente. Então, tinha bastante informação, já tinha outros conhecimentos de coletivos da Europa, e veio somando com a gente até a gente decidir que ia fazer um coletivo. Valeu, Gia, pela introdução, pela deixa. Eu vou... o ventilador tá... tá. Pera aí, gente, tá quente. Meu computador, ele tem ventiladores que fazem barulho. Tá muito ruim, porque se tiver muito ruim eu posso pegar o... Agora parou? Você está segurando ali, mas agora parou. Eu tô segurando. Eu sou o Vitor e como o G falou assim, vou falar um pouquinho do meu histórico. Eu desde muito novo assim sempre tive muita curiosidade quanto ou em relação às substâncias. E diferentemente de, sei lá, muitos adolescentes ou muitos históricos, ao invés de sair usando tudo, eu comecei a pesquisar muito sobre tudo. Sempre gostei muito, assim, desde os meus 13, 14 anos. Eu gostava muito de pesquisar sobre efeitos de drogas, e foi assim que eu comecei a ter contato com conteúdo de redução de danos. Então, quando eu tinha 17 anos, 16 ou 17 anos, foi 2008, eu morei um ano nos Estados Unidos, e na época eu saía muito no Brasil, curtia muito beber já e dar rolê e tal. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não podia fazer nada daquilo, completamente proibido. A idade legal para beber nos Estados Unidos é 21 anos, eles fiscalizam muito isso. Só que, fazendo esportes, conhecendo uma galera, eu comecei a ir para umas festinhas escondidas, em porões, em coisas assim, e numa dessas a gente rodou, Tipo, a polícia entrou lá e prendeu todo mundo. E aí, uma das coisas que se desenrolou dessa história, além de um serviço comunitário, ter que pintar umas paredes, é que eu tinha que ir para umas aulas do Serviço Social americano que falava sobre drogas, sobre álcool, etc. Só que era uma coisa assim bem proibicionista, bem tipo doutrinadora, horrível assim mesmo, só que era com uma assistente social. E no caso, na época, acho que era uma vez por semana que eu tinha que ir para essas sessões, e eu era o cara mais velho assim da turma, porque eu tava quase em idade de maioridade, assim, então todo menor infrator tinha que fazer aquelas aulas necessariamente, então tinha uma molecada de tipo 8, 11, 12, 13 anos lá, assim. E aí a assistente social, a gente começou a trocar ideia e ela passava aqueles materiais, tipo, muito passados, assim, muito batidos. E eu comecei a, tipo, desenrolar em cima daquele material e com o conhecimento que eu já tinha, e ela sacou que a molecada prestava muita atenção no que eu falava, assim. Então a gente começou a fazer um esquema, assim, que ela falou, olha, eu não posso falar as coisas que você fala, mas eu sei que eles estão te escutando. Então ela me dava a deixa e eu ia embora, assim, E foi uma interação muito massa que mostrou para mim o poder que o discurso da redução de danos tinha, em atender o usuário e não oprimir ele. Foi, assim, o primeiro contato, assim, que eu tive com isso de verdade, assim, de passar essa informação e ver que ela era útil e ver que aquilo afetava a vida de menores infratores, assim, foi muito marcante isso para mim na minha vida. E aí a gente pode dar um fast forward aí, dar uma acelerada até 2016, quando
a gente já está nesse contexto, né, de estar indo para festivais e ter um pouco dessas informações, um pouco dessa noção e ter essa preocupação e principalmente... Foi mal. Desculpa te interromper, só que tu falou esse time para festivais, eu acho que é legal contextualizar que na época estava acontecendo muitos festivais trance, onde o pessoal tinha uma consciência um pouco maior, conhecia mais sobre substância, se importava um pouco mais sobre ir atrás de qualidades, coisas. Não está sendo gravado. Está sendo gravado, pessoal. Desculpa que eu não avisei, mas sim, desde a hora que o Pedro estava se apresentando, está sendo gravado nessa conversa. Tá, enfim, voltando, e estava acontecendo essas coisas de festivais e estava tendo muitas raves no paralelo disso aqui em Pelotas, onde tinha muita desinformação, né? E o Vitão foi uma pessoa que me pegou da mão para me levar para os festivais, então eu tinha ele como uma pessoa muito mais bem informada, né? Assim a gente começou a nossa caminhada Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente começou a ir para os festivais e perceber a desinformação que nós e até nossos amigos, as pessoas mais próximas que estavam com a gente tinham, a gente começou a falar, não, a gente precisa falar sobre isso. E eu lembro que o evento que o Gia estava comentando, né, da experiência da Tianga e como aquilo mudou muito, foi um marco na vida dele, foi em março. E em junho, eles tiveram acesso, né, conseguiram trazer um reagente Marquis. Nesse meio tempo, o Gia... 2016, exato. Nesse meio tempo, o Gia chegou até a fazer já a logo da Tianga e começou a fazer umas camisetas. O Gia sempre foi artista, antes mesmo de entrar na faculdade, e ele já tinha feito assim, já tinha feito a logo e uns merchans, assim, tipo umas camisetas, umas coisas assim, bem inspirados na experiência dele e em algumas coisas de expansão de consciência e tal. E o coletivo nem existia ainda, a gente tinha essas conversas, mas assim, uma coisa não estava diretamente relacionada à outra. Ele começou a expressar a experiência que ele teve em março, né? E aí em junho, quando chegaram os reagentes, a gente falou, não, a gente precisa vamos fazer um coletivo para a gente conversar sobre essas coisas e começar a estudar mais sobre isso e começar a discutir essas coisas. E isso foi em junho, e aí a gente com vontade, interesse, curiosidade e um testinho na mão, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi, a gente não tinha, né, nenhuma condição de fazer que nem o Respire, falar, não, vamos fazer um stand no lugar e falar sobre isso. Não tinha como, a gente tinha que estudar, a gente precisava saber o que estava acontecendo e saber como, né, usar isso e como aquilo poderia nos ajudar a compreender melhor o que estava acontecendo e ajudar as pessoas. Bom, vamos ser um pouquinho mais transparente. Eu tinha o rabo preso, bem preso, então a exposição com reagentes era uma coisa que a gente, de certo modo, pensava que ia chegar a pessoas que também facilitavam o acesso a drogas, que traficavam, que elas iam nos ver com maus olhos e a gente não ia ser aceito nas festas, né? Então, tendo criado a ideia do coletivo, já tinha mais ou menos esse logo, essa inspiração, eu meio que doei a marca para ser a imagem do coletivo. A gente começou a chegar nas festas aqui em Pelotas, com um pouco de informação que a gente já tinha, que a gente achava que era muito, eu achava que isso era pra caralho. Daí a gente começou a chegar aqui nas festas, e sendo que ele sabia a diferença de mais ou menos assim, metilona da amarelo e o MD da pretinha azul. Daí a gente começou a chegar, nosso primeiro contato, a gente ia direto nos dealers, que a gente sabia quem era, né? A gente chegava nas pessoas que estavam com alguma quantidade grande para comercialização, chegava e explicava, cara, a gente tem que reagente, que ele vai identificar a substância presente no que está vendendo, e a gente tinha um raciocínio raso, assim, porque era o que a gente tinha da época. Pode dar MD ou pode dar metilona, tipo, a gente não tinha um conhecimento amplo, né? E daí a preocupação das pessoas eram, e se der metilona?
porque a metilona na época tava saindo na TV como uma droga zumbi, né? Saía, tinha várias coisas. Então, a gente ficava, cara, na verdade, isso um pouquinho a gente sabia, a metilona, na verdade, a metilona vai evitar uma superdosagem, ou seja, não vai ter os efeitos. Tá, mas daí tu vai falar pra todo mundo? Diz, não, mano, vamos fazer um combinado, não preciso falar pra ninguém, mas tu tem a consciência, tu não vai ver uma pessoa vindo comprar outra e outra e outra porque acha que não tá batendo, achando que é MD, tu sabe que é metilona, não vai ficar vendendo pra pessoa porque ela vai ficar mal. Então a gente começou um joguinho de cintura, assim, tentando chegar, né, em quem tava distribuindo. Pô, esses caras aprenderam a conversar com a gente não tinha a consciência, a gente criou depois os mais rápidos possíveis, mas a gente tinha esse trabalho. A gente começou ganhando espaço numa Sunset, e a gente ia com um pratinho de sobremesa, a gente tinha plaquinhas assim, tipo, mais explícitas, né? Achava que uma coisa que você respire, que acha que é só droga, mas a primeira vez a gente botou isso no banheiro. A gente, porra, no banheiro, quando entrar no banheiro, pode ter acha que é essa droga. Daí a gente, né, se anunciava assim, e aí a gente começou numa Relax, e tu fez toda a ordem cronológica aí, né? Eu fiz, a gente fez a retrospectiva. Tem que segurar o bicho, senão não sai voando. E foi isso, né? Quando a gente começou na Relax, com essa infame coisinha no banheiro. Então, desculpa. E aí, teve a Relax. Antes da Relax, a gente tinha ido logo depois que vocês voltaram com o Marquise, a gente foi num festival, a Nature, né? Que é um festival de inverno que acontece aqui no Rio Grande do Sul, e a gente chegou já dentro do próprio festival mais de trance, mais underground, a gente já começou a abordar algumas pessoas que a gente sabia, né, que distribuía, e falar, cara, deixar com o negócio aqui, se não quer ir ali, a gente ia no banheiro, né, porque a gente não tinha nem pratinho na época, a gente só levou o Marquise, daí a gente levava os caras no banheiro, assim, e testava na cerâmica da pia do banheiro, assim, levava os caras lá pra testar na cerâmica da pia do banheiro. e nessa, assim, né, de tipo, já que a gente não... Vamos abordar primeiro as pessoas que estão distribuindo isso pra saber quais drogas as pessoas estão consumindo, né? E aí depois teve essa Relax, aí depois teve uma rave grande que a gente foi, que foi ao Pater Underground, que foi em agosto de 2016. Eu acho que é importante pontuar, até por questões políticas e coisa, que em um momento do início do coletivo, quando a gente estava pratinho na festa do Franco, teve uma produtora de festas aqui de Pelotas, que ela é bem polêmica. Então, dá um mudo aí que o ventilador está incomodando. Que ela hoje em dia é bem polêmica, se posicionando politicamente, que não condiz com a maioria do coletivo. E ela no início foi muito importante para o desenvolvimento do coletivo, porque ela é de um lado mais elitizado, capitalista. Hoje em dia a gente, né, pode dizer que é... Enfim, não vou entrar nos detalhes maiores, todo mundo já entendeu hoje. E ela nos deu uma importância muito grande na questão de nos ceder muito mais espaço para o Franco, para o outro rapaz, para o outro cara que fazia as festas, nos permitia acesso como a gente queria e tal, mas a gente tinha que levar, achar e tal. E ela começou a nos incentivar e nos ajudar a fazer captação, de termos retorno para podermos trabalhar mais. Então, até a nossa proposta, até pouco tempo atrás, tinha apoio Works, que é a marca da festa dela. E
ela nos impulsionou bastante, assim, acho que posso falar. Eu e o Vitão, a gente já conversou particularmente quando começou a dar os atritos nas questões políticas. Ela se posicionava politicamente e acho que uma pessoa que não pode se expor, não tem expressão, mas tem uma marca, uma figura política, uma influência, eu não sei como se influencia alguém, mas é meio estranho. Então, enfim, a gente tem esse... Foi um apoio que a gente ganhou no espaço, numa festa. Inclusive, foi dentro dessa festa que a gente conheceu o Diogo Godinho. Foi lá no Gazebo. E a primeira... Não fez nada, caralho. A primeira vez que a gente estava captando dinheiro pro coletivo foi quando a gente conheceu o Diogo. E ele saiu dando banda na festa, começou a achar dinheiro perdido na festa. Achou R$180. Perdido na festa, ele saía, achava 100, voltava, entregava pra gente. Saía, achava 20, voltava, entregava pra gente. Saía, achava 50. Eu disse, caralho, mano! E daí foi essa energia aí que a gente chegou. Tipo, e... Enfim, foi uma coisa importante que me marcou, até porque foi dentro dessa contexto todo que aconteceu a ligação com o Diogo, com a Jenny e tal. Era um espaço grande, era legal, foi muito importante para nós no início ali, para a gente ter confiança e conseguir seguir nosso trabalho, porque foi muito no amor que a gente conseguiu continuar. E é um trabalho que requer muito amor, né? A gente... E a gente seguiu encarando as raves e os festivais sem ter apoio, né? A gente queria retribuir o que a gente tinha achado de informação. Eu conseguia recursos, né, de um jeito que rendeu uma consequência bem desgostosa para mim, que faz eu responder criminalmente até hoje. Isso foi doado para o coletivo no início, e em troca eu achava que tinha que dar em serviço para a comunidade, e frequentava as festas. E a gente começou a ascensão a partir depois dessa hoax que aconteceu, e a gente foi para uma Malfafter. Foi uma Malfafter com uma boa estrutura já, assim, com um gazebo. Não era o que a gente tem hoje, estava um trabalhinho. Mas, enfim. E a Malfafter foi dia 20 de agosto de 2016. Dia 26 de agosto de 2016, eu tive uma visita e eu respondo até hoje por essa incomodação aí. E o legal disso tudo é que eu fiquei um tempo em condicional, digamos assim, né? Ficava em casa e tinha restrições. E eu tinha que mandar pedido de autorização para o juiz. Toda vez que a gente ia para um festival, eu parei de frequentar as raves da cidade, né? Então nosso trabalho voltou a ser mais projetado para fora, assim, para os festivais trens. Daí toda vez que eu queria sair, eu tinha que mandar todo o material da Tchanga, às vezes até print da conversa com a produção, a proposta e tal, e dizer, seu juiz, quero trabalhar com isso. O senhor permite que eu saia da comarca? Daí o velho dava o canetaço lá e a gente ia trabalhar. E eu entrei nesse assunto, tive que entrar nesse assunto para falar uma coisa que eu fiquei muito espiado depois disso, né, com razão, e comecei a cuidar muito o jeito que a gente falava e como a gente falava e como a gente se posicionava, inclusive noiado, chato, incomodei muito assim, o pessoal, porque eu, né, literalmente ali eu vesti uma camiseta, o documentado lá já estava lá na mão do juiz 300 mil vezes a minha imagem ligada àquilo. Então eu tinha na cabeça que qualquer posição de alguém ali, né, e podia vir em mim. Então eu comecei a ficar esperto um pouco mais. E inclusive numa intervenção no Abolém, uma rede aqui na cidade, que eu tive que pedir autorização para ir no ambiente festivo e tal, igual.
Eu estava com a minha mãe, era uma rave, começava às 6 da manhã e até o anoitecer. A minha mãe estava participando, foi lá, coisa. No início da festa, a minha mãe olhou assim, Lígia, aqueles dois de calça jeans, camiseta preta, tem cara de policial, eles ficam meio que de costas, olhando um por cima do ombro, olhando para cá. Eu fiquei cuidando eles assim, disse, bom, vou ficar parado aqui. Fui lá, abordei eles, tudo bem, com licença, vocês conhecem nosso trabalho? A gente trabalha com redução de danos, redução de danos é isso, aquilo. Cuidando totalmente ali o script, né? Porque, contextualizando um pouco, talvez para quem não saiba, a redução de danos, ela é legal. A lei 11.343 de 2006, do artigo 18 ao 22, ela prevê o cuidado com o usuário. 10 artigos depois, 33, ela prevê o tráfico de drogas. Então, a gente caminha literalmente em cima do muro. Tipo, ali com a redução de danos, tu fala A, o cara pode interpretar que está facilitando o tráfico de droga. Agora, então, é complicado. Eu tinha muita noia nisso. Hoje em dia, eu acho que a gente já tem uma estrutura e material para comprovar o que a gente precisar. Então, né, me acalmei. Mas, sim, verdade. E daí, esses caras voltando no Abolengo, eu apresentei para eles a redução de danos, eram 10 da manhã. E se perderam. Eu me perdi na festa, a gente estava trabalhando. Era por volta de 3 da tarde, mais ou menos. Chegou um deles com um copo de guaraná com gelo na mão, assim, acredito eu, que estava se fazendo de loucão e se posicionando de um jeito muito a me fazer eu falar, favorecendo o tráfico de drogas. As perguntas dele eram, tá, e que drogas boas que tem na festa? E quem é que já veio testar aí que tá passando alguma coisa boa? E tá, e tu não tem a listinha aí do que é bom que vocês já testaram? Tipo, ter um cardápio de drogas boas, ou drogas consumíveis na festa, é uma facilitação ao tráfico. Por um ponto de vista, a gente pode estar cuidando com o usuário, a gente querendo cuidar de todos os usuários numa abrangência, assim facilitando talvez o nosso serviço, né? A gente está facilitando o tráfico de drogas também. Então, essa linha tênue que a gente tem que ter um cuidado e, né, saber como caminhar dentro desse script. Enfim, no fim eu consegui, né? Já tinha sido. Posso te interromper rapidinho? Não, eu acho que é bom a gente pontuar que isso é muito importante, pensando, né, em quem está começando a atuar, porque isso aparece muito, sabe? Quando a gente está fazendo intervenção em festival, em qualquer tipo de festa, muita gente realmente vem perguntar quem é que está passando, o que já foi testado, o que está de bom, e realmente o Jerônimo acertou em cheio nesse ponto, que a gente tem que ser bem neutro, assim, tomar bastante cuidado com isso. E o que eu queria dizer, continuando o discurso, a gente, né, legalmente, na lei que eu citei ali, 11.343 de 2006, do artigo 18 ao 22, ela prevê cuidados ao usuário. Mas ainda mais com o governo atual, que criminalizou muita coisa, né, e todas as visões disso, mas enfim, como que eu me posiciono? A pessoa chega perguntando, que droga boa, não sei o que, eu disse, cara, explico justamente essa posição. A gente não pode trabalhar assim, porque senão a gente vai estar facilitando o tráfico de drogas, senão tu vai, de algum jeito eu posso me dar mal por isso, né? O que eu posso fazer é atender a ti as tuas necessidades. Se tu tiver alguma droga aí, alguma substância qualquer que tu queira reagir, que tu já está pensando em usar, tu pode vir aqui testar, que a gente testa. Mas se tu quer saber, assim, sinceramente, eu quero ajudar o usuário, literalmente, né? Eu não quero dar um cardápio para ele. Só que é um jeito que eu tentei, nem sei se não seria criminalizado. Dizer, cara, se tu quer vir assim, ó, a gente anota para pesquisa nossa, a gente anota as drogas que a gente testou, né? Então, se tu quiser ver aqui, ó, vai lá o cara aqui que tu conheceu na festa tá passando tal coisa. Se tu quiser aqui chegar e me perguntar, a fulana de tal, arco-íris, essa aí tu testou? Eu olho aqui, te digo se testei. E se a substância, se tu me perguntar qual é a substância, assim, o que deu? Mas para que tu espera que dê? Daí eu posso te responder, né, mais ou menos se é a substância que tu espera. Se não, mas a gente tem que passar toda uma conversa antes disso, já explicando que é redução de danos, né? Que é não chegar direto numa testagem. Isso aí seria já uma abordagem para nos prevenir, digamos, depois a gente já ter tido toda uma introdução, né? Que hoje em dia a postura do
do redutor de danos, a postura de um redutor de danos seria não trabalhar só com a testagem, né? Então, teria que voltar várias casas no jogo, né? Eu já dei um exemplo, já pulando alguns passos, mas para tentando evitar e tentando trabalhar justamente, porque a gente vai escutar esses discursos na festa, né? A gente tem que ter um jogo de cintura. A gente tem que também, de certo modo, não espantar o cara, ou se negar a dar a abertura para o usuário de todos os jeitos, achando que ele pode ser alguma coisa, ou, né, nos prevenindo. A gente tem que conseguir também atender ele. Só que o direcionamento, antes de uma testagem, é sempre um script que a gente tem representando a redução de danos, principalmente sabendo se ele conhece as substâncias, né? Porque não adianta a gente mastigar para ele ali, cuspir, tipo, ED, vai, ou não é, sei lá, depois explicar. É fazer uma introdução até para a pessoa criar autonomia, a curiosidade para ter uma autonomia de pesquisa, né? Que acho que é assim que eu e o Vitão, mais ou menos, começamos nos enriquecer, né? Voltando, acho que um pouco, tenho que falar da grande importância exatamente. A gente já ter testado também não é garantia. Até porque tem várias iguais de substâncias diferentes. Com certeza. E tem toda essa questão que você falou e que a Paulinha até colocou no chat de autoridades, né? Tipo, não só policiais, mas pessoas da área da saúde, muita gente curiosa, interessada, assim, que já veio e verificar o nosso trabalho, escondido ou não, né? Com aí, interesses às vezes de tentar criminalizar alguma coisa ou até de tentar entender melhor e conhecer melhor a prática, né? A gente já passou por várias situações onde a gente tivemos aí pessoas tanto policiais quanto... Eu ia falar só que um passo importante antes disso foi a chegada da Rainbow na nossa parceria com a gente. Com certeza. Eu acho que chegou literalmente... Elas chegaram nos testando, né? A história que eu sei, me corrijam se eu estiver errado. A Alicia chegou para testar uma Ritalina com o Vitão, sem dizer o que era. E a reação do Marquês para a Ritalina foi amarela e o Vitão disse que era metilona. Foi isso, né? Eu acho que foi. Daí começou já a gente a ter... Foi um grande ensinamento. Foi um grande ensinamento para nós, para a gente saber que a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo. E o trabalho de campo é uma das coisas que mais nos ensina, né? Então, voltando, foi alguns passinhos na casa, assim, tipo, peraí, vamos estudar melhor isso, vamos ouvir essas gurias. E daí foi... Oi, Pauletes. E daí a gente começou a ter um apoio, né, de uma pessoa que entendia bastante de química e conseguia nos ensinar sobre as reações e tal, que é a Ali e a Rona, que tinha uma marca de... Quem entende de química é a Ali, né? Eu só aprendi com ela algumas coisas, mas quem entende é ela mesmo. Eu me ocupava mais da parte comercial e tudo mais. Mas na nossa parte ali de reações, tá, a cartilha de reações, por tua parte, está redecorada, né? Da aulas. Assim, não é você que tem doutorado em química, mas assim, se a gente pegar de todo mundo aqui... a gente vai... Tudo isso que o Diego falou sobre que pode estar rolando a mesma prensa, mas pode não ser a mesma coisa, a gente vai explicar no encontro que a gente vai ter sobre os agentes e testagens. Vamos explicar melhor isso, porque não é todo mundo que se dá conta disso, né? Sim. E tem um script, né? Na verdade, o coletivo, eu comecei o meu discurso lembrando de como eu falei, como foi que eu saí, né, da situação, dessa abordagem, lá em 2017. E foi com essas palavras que eu usei, que hoje em dia não fazem mais parte do script do coletivo, né?
Hoje em dia, o nosso conhecimento ampliou muito, é isso que eu voltei, com a chegada das gurias também, com os nossos estudos e com as lições que o campo e as experiências nos deram, né? De numa mesma festa testar a mesmo nome de bala, com a mesma cor e dar substâncias diferentes. Então, mas sempre aprendendo. O Miguel, acho que está com a mão levantada porque ele vai precisar sair, ele queria se apresentar. Aí eu acho que a gente podia passar a fala para ele. Miguel, abra seu microfone, irmão. E aí, pessoal, vou aparecer aqui também. E aí, gurizada, desculpa, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas queria poder falar um pouco aqui com vocês. Eu acho que eu sou mais novo aqui do grupo, aparentemente, então também sou quem tem menos experiência. E acho muito interessante ouvir toda a experiência de vocês, assim, que já passaram por poucas e boas, né? E que já tem muito a me ensinar. Então, acho muito interessante, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de ter sido convidado para participar do Xanga. Eu tenho 22 anos, 23 em breve. Primeiro contato com as substâncias psicoativas que eu tive, além do álcool, foi a maconha em 2018, então faz pouquíssimo tempo, né, que eu me considero usuário. Depois de 2019, se não me engano, acho que tive contato com a MDMA, e durante a pandemia, no começo de 2020, com o cogumelo, e mais no final, acho que são essas substâncias que eu já experimentei, e hoje em dia eu acabo me conectando mais com os psicodélicos clássicos mesmo. E a minha primeira contato com a redução de danos também foi com os reagentes, né? Como vocês, parece que é padrão, assim, os reagentes são a primeira coisa que a gente aprende, mais importante talvez que a gente tenha até hoje, que foi indicado pelos amigos que eu tinha que me mostraram e era seguro poder usar as substâncias, né? E que seria mais seguro se eu pudesse testar. Então, eu faço medicina na UFPEL, estou no meu 8º semestre agora, e a experiência que eu tenho em redução de danos ainda é muito pequena, né? Eu estudo muito nessa área, meu interesse é muito de estudo a psicofarmacologia, que hoje é a minha área de interesse, então eu posso me considerar um conhecimento razoável, não vou dizer bom ainda, porque sempre se tem muito a aprender, e a psicofarmacologia é algo que até hoje se sabe muito pouco, mas eu pesquiso muito diariamente sobre isso, e recentemente também venho tentando entender maneiras farmacológicas de redução de danos, né? Teriam relação com, enfim, mecanismos fisiopatológicos de destruição neuronal, etc., que acontecem em função de uso de algumas substâncias, que é uma das coisas que eu penso em tentar evitar durante o uso, né? Por exemplo, o MDMA, que se fala muito sobre a bad a Blue Thursday, né, que seria a bad do terceiro dia, mas hoje em dia já se estuda bastante sobre os efeitos que seriam agudos, né, além da hipertermia, da síndrome cetogênica, da desidratação, da hiponatremia, né, outros efeitos agudos que têm a ver com morte neuronal e etc. Essas coisas são a minha parte que me interessa mais. Eu acho que é nisso que eu posso contribuir, né, com o grupo, que seria com esse conhecimento que eu venho buscando, que eu venho construindo ao longo do tempo, que seria essa parte mais farmacológica mesmo. Então, além, claro, da experiência como usuário de fato, né, que depois que eu conheci o LSD e o cogumelo, me apaixonei de fato pelos psicodélicos clássicos, embora eu só tenha 1 ano e pouco de pista com isso, eu já deu tempo de fazer uma boa brincadeira com tudo isso aí, já usando diversas vezes, já em vários contextos diferentes, e misturando já muita coisa, e aprendendo a combater quase tudo. Mas é isso, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, de ter sido convidado. Uma coisa que realmente o Jerônimo falou, que essa questão legal de fato da redução de danos é uma coisa que para mim ainda eu preciso, acho que talvez entender um pouco melhor, em função de como eu associo a redução de danos à prática da medicina em si, né? Porque a gente sabe como o CFM, CRM, etc., ainda são muito conservadores, ainda é muito difícil
exercer a medicina de maneira plena no Brasil, em função de alguns tipos de preconceito, embora não haja muita, digamos assim, as pessoas não ficam te vistoriando o tempo inteiro, né? Mas um deslize em algum momento, alguma denúncia, isso pode ser fatal dentro da minha carreira na medicina. Uma outra experiência também que eu estou tendo agora mais recente é trabalhar no... Está me dando bastante contato com usuários de droga, é trabalhar no Hospital Espírita, né, onde se realiza internação, etc, tudo mais lá. Foi uma coisa que recentemente eu entrei, porque meu interesse na área da medicina é a psiquiatria, né, psicofarmacologia, psiquiatria, terapia, tudo mais. E é uma experiência que eu estou tendo, que eu sinto que me agrega muito e que eu também, infelizmente, vejo como as pessoas dentro do hospital ainda não têm o tato necessário com o usuário e como eles sofrem do preconceito lá dentro. Então, é uma coisa que eu estou tentando mudar. Eu dou uma atenção especial à ala de dependente químico lá dentro, me sinto conectado com eles, eu sempre busco ser o melhor, dar o melhor de mim para aquelas pessoas que estão lá em situação vulnerável e desconfortável, que eu imagino que ninguém queira passar por isso, né? Mas que é muito importante que alguém esteja lá dentro para acolher essas pessoas e para poder dar o melhor de si lá com eles e poder estar lá de verdade, sabe? Não querendo ser alguém que, não, eu estou aqui e as pessoas estão aqui, sabe? Não, eu quero fazer todo mundo poder falar na linguagem deles, na coisa que eu sempre... Mas que é a minha própria linguagem, né? Então, no final das contas, eu só tento não me fazer de diferente, eu só sou eu mesmo. É onde até me sinto mais à vontade de ser eu quem eu sou, que é na aula de dependência química, porque eu me reconheço em vários dos pacientes que tem lá, pacientes jovens, pacientes com vulnerabilidade social, pacientes que, numa jogada maldada da vida, acabou comprometendo vários anos da sua vida adulta, né? Mas é isso, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para falar. Agora passo de novo a voz para o Jerônimo, que obrigado, pessoal, por me ouvir. É isso aí. Valeu, Miguel. Prazer, Miguel. Eu vou aproveitar um ganchinho do que o Miguel falou, deixou no ar e vai me servir bem. Na questão dos reagentes, ele disse que o interesse dele, ele se conheceu a gente através dos reagentes, né? E sim, até porque da nossa construção, como a gente começou o coletivo, foi através de um reagente Marquis e chamando as pessoas para fazerem testes, né? Como se a droga fosse a coisa mais importante. Até pouco tempo atrás, a gente atraía a atenção das pessoas com um letreiro escrito grátis, daí embaixo, teste aqui a sua substância em letras miúdas, assim, uma coisa... mas sempre atraindo as pessoas, sempre, isso eu digo até 2018 mais ou menos, numa postura de, bem como o Miguel falou, e como a gente achava, né, que seria uma de grande importância e de grande valia aquela redução de danos focada nos reagentes. E a gente demorou um tempinho para entendeu, né, através das atividades do campo, criar a experiência de que a nossa redução de danos, para ser redução de danos, a gente não pode focar na droga, a gente não pode focar na substância, a gente tem que focar no usuário, a gente tem que atender a necessidade do usuário, passar informação para ele, fazer ele ter ali pelo menos a pulga atrás da orelha para ir atrás do que seria mais informações, né? E em um segundo ou terceiro momento, sim, levar ele até a testagem grátis que a gente tinha, né, ainda vai seguir tendo no nosso stand, e daí sim, né, finalizando com a testagem. Mas é um script que a gente constrói mais ou menos, né, como a gente construía de acordo com as ocasiões. Na nossa proposta, que a gente tem como proposta simples ali hoje em dia, eu vou mandar em PDF ali no WhatsApp para quem ainda não viu, tem no fundo, lá embaixo, tem 3 modalidades de serviço nosso. Stand de informação, stand RD testes informação e RD total, que era com o acompanhamento psicodélico. E produtor de festa nunca quis pagar, levar toda a equipe do RD total, aceitava ali teste de informação, descarregava para teste, e a gente no Amor trabalhava atendendo as pessoas que estavam passando mal ali na festa, porque a gente se sentia um pouco já capacitado para aquilo, já estava trabalhando com redução de danos dentro do evento, as pessoas chegavam para nós, então a gente, por muitas vezes, acabou sofrendo, literalmente eu me doei muitas vezes,
e a nossa postura toda de coletivo começou a ser revista por conta disso, né? Começou a ser revista por conta disso, né? Porque como que a gente ia levar uma equipe com 12 pessoas, sendo que as 12 pessoas iam pagar comida, pagar seu transporte ou tal, ou então, como muitos produtores no início nos ofereciam, era nos dar ingresso, a gente trabalhava de promoter, embolsava o dinheiro dos ingressos para pagar nossos custos. Acho que a gente deu um passo muito importante quando a gente foi antes do... A gente foi para o Universo Paralelo, a gente foi convidados com um outro coletivo para ir para o UP, que é o maior festival trance do Brasil. São 9 dias, né? De 26 a 3, foi de 26 de dezembro a 3 de janeiro de 2017 a 2018, na Bahia. 25 Fomos eu, pessoas. o Vitão, a Paulinha, a Jordânia, que era minha companheira, fazia parte do coletivo, e a Gra. E nem todo mundo foi para trabalhar com produção de danos, mas a gente fez questão de os ingressos que a gente ganhou para acompanhantes levar pessoas do coletivo para enriquecer como experiência, né? E não tenho o que falar, né? No maior festival do Brasil, uma equipe de 90 redutores, a gente chegou lá e só aprendeu, né? Vou te passar a bola, Vitão, que ficou no meio do festival, ele virou chefe de setor. Pois é. Esse festival acho que foi um grande pulo do gato. Só voltando um pouquinho, em 2016, em junho de 2016, nasceu o coletivo e a gente só trabalhou no amor, se fudeu pra caralho. Mas em dezembro de 2017, a gente estava no maior festival do Brasil, sendo remunerados. Exato. Foi um salto aí, né? Em 1 ano e meio, a gente estava todo mundo lá, com passagem de avião paga, recebendo para trabalhar. E chegamos com sangue nos olhos, né? A gente chegou no P e dia 26... Dá uma maneirada no ventilador, por favor, Vitão. Tá, vou segurar ele aqui. Dia 26, a gente chegou, um dia depois do Natal, né, Paulinha? A Paulinha pegou o mesmo voo. E a gente chegou lá e não tinha água. Na verdade, não tinha água. Não tinha, os cartões do evento não estavam funcionando. E aí a gente não tinha como ter acesso à água, né? E aí eu lembro que a gente começou a abrir coco. Era uma fazenda de coco que acontece evento, né, aí na praia de Pratigi. A gente começou a abrir coco no canivete para conseguir ter o que beber, porque o sistema não estava funcionando. E foi nesse clima que a gente chegou nesse evento, com sangue nos olhos, assim, né, para aprender, para fazer, para acontecer. E eu lembro que os primeiros dias de evento, a gente estava terminando de montar stand, carregando as coisas, ajudando a galera da produção a viabilizar o nosso trabalho. E foi nessa ânsia aí de aprender, de ajudar e etc. que eu estava designado para um stand que ficava entre o Chill-Out e um outro palco, né, que fica na praia, né, do 303. E o responsável pelo stand sumiu. E eu estava sempre lá para dar suporte e tal. E aí me deixaram de responsável, né, largaram a bomba em mim, assim, falando, não, então você está responsável pelo stand. Então eu tinha que abrir o stand, fechar o stand, verificar, né, toda a questão de insumos, preservativos, folhetos, etc. E nesse evento a gente teve um contato muito grande com... Eram 13 coletivos de redução de danos. Eram 93 redutores, eu acho que de 13 coletivos. Então tinha coletivo de Natal, tinha coletivo de São Paulo, tinha coletivo do Rio, tinha coletivo de Florianópolis, tinha coletivo de vários lugares do Brasil, né? Teve o Lotus de Porto Alegre. Então a gente realmente foi a nossa grande inserção assim, no mundo da RD, né? A gente estourou a nossa bolha. A gente teve nesse contexto aí, a gente teve 1 ano e meio de trabalho no amor, né? A gente estava literalmente assim, o auge ali aonde a gente queria chegar, e a gente entrou um dia antes, não estava nada montado, e tipo, os outros redutores estavam aproveitando o rolê, sei lá, não fui chamado para isso, a gente estava trabalhando com o pessoal da produção para montar o bagulho, a gente queria ter pronto nesse pique. Era, porra, não, os gaúchos não param quietos, os gaúchos estão enlouquecidos lá, ó. Não, chama um desses aí para cuidar daquela
daquele setor lá. Daí o Vitão ficou encarregado pelos todos os setores da informação. E valeu, Miguel. Valeu, Miguel. Boa noite. E Pessoal, boa noite. eu comecei, peguei a parte do SOS, do acompanhamento psicodélico, e o Vitão ficou no informativo, né? Foi uma boa divisão, eu acho, pra gente conseguir pegar a base. Se capacitar. Foi uma baita de uma experiência, né? E tudo isso para mostrar a gente que, assim, a gente não sabia de nada, não sei se a gente sabe muita coisa ainda, mas foi tudo sempre nesse sistema de se doar e querer cuidar do próximo e querer aprender no processo e estar ali disposto a dedicar o seu tempo ao cuidado pro outro, assim. Acho que foi assim que nasceu e assim que... Lucas, está com a mão levantada. Lucas, por favor. Então, pessoal, muito massa os relatos de vocês aí, uma baita caminhada, parabéns a todos os envolvidos. Está sendo muito interessante poder participar disso também. E o Jerônimo falou dessa questão aí das abordagens que tem que fazer e tal, dos cuidados que tem que ter. Eu fiquei bem curioso, assim, porque é uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, né? Tem toda essa questão de ser uma linha tênue entre estar ajudando o usuário, no caso da interpretação de autoridades, ou estar facilitando essa questão do tráfico e tal. E aí até perguntar para vocês se vocês não têm um material ou alguma coisa que vocês possam disponibilizar sobre esse script, assim. Entendo que, tipo, cada abordagem é uma, mas como é uma situação muito recorrente, eu imagino que vocês já devem ter meio que padronizado algumas estratégias para esse tipo de situação. Mas é isso. Cara, obrigado pela pergunta, pela participação, Lucas. Mais ou menos a gente tem, assim, só que é umas coisas que eu acho que a gente vai meio que aprendendo com a prática, né? Acho que toda essa história, esse enredo aqui é para mostrar o quanto só a prática veio que nos ensinando a pesquisa e prática, mas a gente aprendeu muito com erros, né? Até chegar no que a gente é hoje, a gente, né, foi errando, foi aprendendo. Nessa reunião mesmo, começando o discurso, já passei uma informação errada, tive que recapitular para consertar. Então, cara, eu acho que a gente não tem que ter cuidado que tu tá tendo, é muito importante, né? A gente saber o que vai falar, mas na hora da prática ali, tu não tem certeza, não fala, pergunta para quem já tem um pouquinho mais de experiência ali, escuta junto, sabe? Eu acho que é mais ou menos nessa direção que a gente tem trabalhado hoje em dia, assim. Tipo, o script inicial, mais ou menos, seria, né, entender o usuário. Primeiro, saber quem é a pessoa. A pessoa chega até lá, o que ela veio buscar, quem é ela, o que ela... Dá uma conversada inicial para tu saber com quem tu tá falando. Isso é, assim, ó, na minha opinião, é o primordial da redução de danos. Tipo, tu não começar, às vezes a gente começa no impulso, no discurso, né? Até a gente teve que cuidar quando a gente foi amadurecendo como coletivo e começou a ter esse cuidado, porque às vezes a gente comemorava que a substância da pessoa era o que ela queria que fosse, que ela esperava, tá ligado? Vamos! Deu boa! E hoje em dia a gente pensa, não é ético isso, né? Então, cara, nunca ninguém foi preso, condenado, criminalizado dentro do trabalho da redução de danos. Sempre no nosso gazebo, a gente sempre recebeu os parabéns de todas as autoridades que nos abordaram, inclusive muitos compraram os reagentes, porque a gente deu desdobre. E, cara, a gente é um coletivo, tá ligado? Sei lá, acho que era um pouco disso que eu tenho pra te passar, assim, pra tirar esse receio, assim, de como agir. Porque a gente vai aprendendo e, principalmente, acho que saber com quem está conversando, o que a pessoa está precisando, para conseguir ir direcionando a conversa e atender realmente as necessidades dela, né? Então, acho que um pouco era isso. Eu estava lá no tempo. Quero só, acho que concluir isso. Não sei se te expliquei, Lucas, quer conversar mais um pouco sobre isso?
Não, já ajudou bastante. Realmente eu imaginei que tem que ter a prática, assim, até para você pegar esse jeito aí, essa manha. E aí vai ser observando vocês, né? Na prática mesmo. Cara, tipo, muitas vezes eu parei do lado da Ali, que tinha um conhecimento, a Ali, o Arro, que também já aprendi, passou muito para nós, para saber como seria um script mais correto para passar a informação sobre as reações colorimétricas dos reagentes, né? Porque eu, sinceramente, tenho aqui eu aprendi com a prática e não é assim, crio as minhas lógicas malucas e daí depois eu discutir com quem sabe, ela diz, não, amigo, é só na tua cabeça isso aí, não pode fazer assim, se tu vai mostrar o trabalho, se tu quer fazer para ti desse jeito, faz para tua cabeça aí, mas quando tu tá trabalhando no coletivo é diferente. E a gente criou uma coisa que nos dá um pouco de segurança para conseguir curtir a festa no mesmo ambiente que a gente está trabalhando. A gente usa uniforme hoje em dia, porque aconteceu uma ocasião que ficou bem chato. Foi numa desses eventos que a gente foi contratado para fazer testagem, para passar informação, as pessoas começaram a surtar. E eu estava cansado, não estava mais no meu turno de trabalho, fui chamado na pista lá, que eu era o redutor de danos, né? Chamado na pista para ajudei o rapaz, contive ele, estava, né, um processo complicado, surtado, agressivo. Daí quando ele estava mais calmo, eu descansei, porque eu tinha feito bastante força física, contendo ele, levando ele, começou a chover, levando ele para um quiosque e tal, e eu usei cocaína. E eu tava no Festival Trance, porra, tá ligado? Tipo, todo mundo usa o que quer. E eu usei cocaína, e o cara da redução de danos usa cocaína. E isso manchou, literalmente, assim, a imagem do coletivo, do jeito que foi passado isso, porque foi alguém que estava trabalhando na portaria, que tinha alguma credibilidade com outros eventos. Então, até a gente teve que fazer um trabalho. Eu tratava, geralmente, assim, às vezes ficava mais à frente das negociações. Essa parte foi passada para o Diogo, que, graças a Deus, assumiu isso, que ele se posiciona de um jeito bem melhor do que eu, assim, é bem melhor o trabalho. Graças a Deus, ele está no coletivo e pode trabalhar coletivamente. Mas para limpar a barra da imagem do Origins, que era um outro festival que sempre nos deu suporte, e já estavam pensando em contratar a gente porque o redutor de danos usava cocaína. Então a gente, né, é toda uma coisa que a gente foi aprendendo na prática. Hoje em dia a gente usa uniforme e tem regras e a gente é chato. E quando tu tá com o uniforme, sim, tu tá representando um coletivo de redução de danos. Pena que o Miguel não está mais aqui, mas a gente não pode receitar. Isso a Michele, que é enfermeira, me ensinou numa intervenção que uma menina chegou, tô com muita dor de cabeça, e disse, eu tenho Neosaldina, tu quer? SG, tá com o uniforme do coletivo e receitando uma substância para meninas. Se qualquer coisa, tu vai responder por isso. Eu disse, é verdade. Então, é tudo coisas que a gente vai aprendendo, né? Um momento que a gente está com um uniforme ali, que são 8 horas geralmente, no máximo, no turno, a gente tem uma postura maior e a gente está no turno dentro de um grupo. E os coleguinhas que estão do nosso lado, a gente monta o grupo geralmente pensando nos turnos para ter ali alguém que sabe um pouquinho mais sobre reagente, alguém que já trabalhou com mais casos de surtos e conseguir fazer o coletivo se alicerçar juntos, né? E como eu dei o exemplo lá do Vitão, que foi praticamente trollado pela Ali, e tem muitos casos, cara, a gente errou muito, e eu acho que a gente, né, vai seguir errando. A gente tem que seguir se cuidando, seguir tentando melhorar, e é isso. A gente erra e é normal, a gente aprende dos erros. Né, Ali? Tô vendo bastante do Twitter atrás do Paulinho. Gente, esse é um primeiro encontro para a gente contextualizar um pouco como é que surgiu tudo isso e como tudo vem acontecendo. E a nossa ideia é ter uma periodicidade desses encontros para a gente trocar mais e conversar mais sobre o trabalho. A gente poderia passar horas e horas e horas contando de vários casos de intervenção, de testagem, de atendimento, etc. E eu acho que a gente vai ter encontros especificamente para isso, para a gente fazer essa troca e conversar mais. A gente já está 1 hora aqui
conversando, acredito, né? E eu queria saber se a gente abre mais para cada um falar um pouquinho, como é que a gente está de tempo, se a gente começa a se encaminhar para encerrar, se a gente abre o microfone aqui desse pessoal, porque eu não lembro exatamente qual que era o nosso teto. Acho que a gente estava previsto de ter 1 hora, 1 hora e meia de troca. E eu queria colocar isso para todo mundo, para sentir também como é que está a situação, se está todo mundo podendo conseguir um pouco mais, se a gente pode trocar mais ideia. Gravando aí. Não me ouvi. Não, eu falei só para segurar o ventilador que Tava foda. Tava Então, falando aí, né? acho que a ideia que eu tinha programado para esse primeiro encontro era justamente abrir assim, a história do coletivo, né, para mostrar que a gente já errou bastante, mostrar que a gente está sempre crescendo, né? E acho que uma das coisas do nosso coletivo bem importante é a horizontalidade. Eu tive que aprender muito dentro desse coletivo, cresci muito como pessoa, aprender a trabalhar como coletivo, aprender que, né, eu não sou mais que ninguém aqui dentro e tenho que parar de trabalhar e deixar os outros trabalharem no turno deles, tenho que não me meter no trabalho dos outros, tenho que muitas coisas, depois de alguns desacertos e muitos acertos. Eu acho que a gente construiu uma família que se apoia muito, né? E está sempre pronta para errar e para acertar e para conseguir crescer com os erros. E principalmente, eu acho que o que nos une aqui é para não ficar parado com medo de errar. Tipo, a gente se construiu no amor e nosso serviço foi na doação, tá ligado? E eu acho que o medo é uma coisa que paralisa. E tudo que eu sei hoje sobre redução de danos e que eu me considero bem experiente em amparo com pessoas com dificuldades psicológicas, psicodélicas, eu aprendi na prática e, cara, tinha vezes assim, eu não consigo, né? Eu já usei muita substância e não consigo. E daí me imporem assim, cara, tu é redutor de danos e tu é a pessoa mais capacitada que tem aqui, a pessoa tá passando mal, o que faz? E daí, tipo, ter que tentar intervir de algum jeito, de alguma coisa mesmo, né? A consciência sempre de que eu sou incapacitado, com condições mentais normais, mas tentar fazer algo, nem que seja gritar para o amigo que está perto, que também é um redutor de danos, vir ajudar, alguma coisa assim. E era isso. Acho que a partir de abrir o coraçãozinho, mostrar o que era o tio, como eu fiz. Eu ia falar justamente até também eu pedi umas pancadinhas pra mim, né, do pessoal de ver, eu não sei se chegou assim, né, a contextualizar que hoje em dia a gente já tá num ponto que a gente, né, não tá mais atuando sem a devida remuneração, né, sem a devida valorização, na verdade, né. E logicamente, tipo, a gente tá tendo que, acho que uns 3 festivais por ano normalmente, talvez, né, dependendo desse pessoal que não foi possível. Um pouco mais Partidência, Cultive e Origins, né? Acho que são os mais certos, assim, normalmente acontece. São os festivais que dão contrapartida, né? Que a gente tem o apoio e estrutura, consegue trabalhar, fazer um trabalho consistente, não ficar devendo, porque muitas vezes a gente se colocou em risco ou praticamente quase, né, não deu o suporte necessário, acho que as pessoas precisavam, porque os festivais não davam suporte, a gente ia igual. A Partidência até no último show, precisava dar uma murchada, né, vai começar a perder um pouco de força. Não escutei nada que falou direito, tudo junto, não sei se foi isso agora, também travando aqui também. Mas é isso, meu povo. Tá travando para mais alguém as minhas falas ou é o Diogo que está mais travado? Eu acho que é a internet do dia, que é a fala dele que tá travando pra mim. Não, acho que é a minha mesmo.
Então, só amarrando, juntando com o que o Diogo estava falando, voltando do universo paralelo, o coletivo ganhou uma cara bem mais estruturada. A gente teve trocas com 13, 15 coletivos e trabalhou no maior festival, onde viu uma estrutura de um festival que atendia, e bem atendido, 25 mil pessoas. Então a gente voltou com essa experiência e conseguiu, né, puxar para dentro do coletivo e entender a necessidade que a produção tem que nos dar um mínimo de estrutura, senão a gente não pode trabalhar. Se não tiver uma ambulância lá para certificar que a pessoa está bem, né, e não está com outros problemas que podem levar ela a óbito, que é só um amparo psicodélico que ela precisa, a gente não pode fazer o nosso trabalho. Então, foram coisas que a gente começou a aprender na prática, né? E na prática fora do nosso mundinho Changa aqui, né? Porque antes a gente levou muitas coisas no amor e achando que dava e acabou assumindo responsabilidades muito grandes, que hoje a gente se dá conta de que graças a Deus que deu tudo certo. Que ele já se enfiou em cada uma, né, galera? Que se você for parar pra pensar, foi loucura, assim, loucura total. A intenção mecânicas que faltavam em amparo e ficar sendo chutado e saber que, tipo, vou aguentar esses chutes o quanto puder, porque se eu soltar a pessoa, ela pode, né, botar a vida dela ou a vida de outros em risco. Então, o que eu tenho melhor de fazer é tentar segurar ela. Foi muitas situações tensas, assim. E em alguns festivais que, né, não nos davam um retorno, uma importância para o nosso trabalho, e muitas vezes acabavam, vamos contratar eles que é mais barato do que chamar uma ambulância. A gente passou por essas situações até saber que não existe uma coisa sem a outra, né? Que senão o trabalho fica muito, muito pesado. Mas acho que amarrei bem esse final de reunião aí com essa observação do jogo, o gancho do P. Ficou bem, acho que vai encerrar. Eu vou fazer, só pra gente fechar mesmo, a gente teve lá na reunião que a gente fez ano passado, né, gente? Ano passado? Foi ano passado, né? A gente tinha proposto fazer mais conversas dessas com outras temáticas, e hoje a gente está abrindo essa para abrir como é que começou tudo, porque, né, o que rolou desde o começo da história do Coletivo Changa. Falando que o Diogo tinha se proposto de fazer o segundo papo, e aí se alguém se prontificar a fazer isso junto com ele. Eu acho que a temática proposta era antiproibicionismo e redução de danos, né, no contexto de política pública de saúde, né? E aí eu acho que a gente pode ir se caminhando para o fim, já pensando em agendar isso, como que a gente vai fazer a próxima conversa, para a gente se ver de novo e trocar mais. Então, com certeza a gente se vê de novo, só vamos deixar agendado já. Eu ia perguntar sobre a Michelle, né? Ela não ia apresentar alguma coisa hoje? Seria hoje? Então, ela tá doente. Ela mandou mensagem. Eu acho que... E eu acho que ela não lembrava que ela ia apresentar algo hoje também. Hoje não é hoje não, gente. Não, só queria saber. Era sim, era dividido. Tinha sido combinado que vocês dividiriam o encontro. Eu lembrava disso. Então, não sei se preferem fazer o dela primeiro, depois vai o outro. Não sei. Talvez vou me meter. Eu deixaria pro final. Eu acho que o pessoal ficou com o Miguel e o Lucas, que são novos, ficavam com dúvidas quanto às questões legais, então posso também dar uma tocada nisso da parte do Estado. Acho que seria legal para complementar essa conversa já e sanar as dúvidas da gurizada. Eu acho também, acho que para juntar as ideias era melhor o Diogo depois. Isso, vamos fazer esse papo sobre antiproibicionismo e a redução de danos como prática de política pública de saúde. E aí a gente pode adentrar um pouquinho mais essa questão, né, que o Lucas levantou e sanar algumas dúvidas, até para a gente introduzir um pouquinho mais a redução de danos como prática, né? E aí depois a Colilsa pode fazer, que a gente tinha combinado ela falar sobre
primeiros socorros, né, e atendimento básicos de primeiros socorros. Eu acho que é uma capacitação que é sempre bom todo mundo ter, e a gente nunca teve isso. E eu acho que a gente pode fazer uma só com ela, só sobre isso, assim, porque demora um tempo e eu acho que tem um conteúdo que é muito importante da gente ver, rever, para quem já viu, e aprender todo mundo junto. E aí acho que pode ser... Legal dela, assim, o encerramento, assim, bom, agora usar a noçãozinha básica de redução de danos para vocês estarem mais ou menos prontos para ir a campo. De redução de danos de primeiro socorro. Assim. Acho que a gente faz redução de danos e primeiros socorros antes, planejando aí pelo menos antes do origem, se a gente conseguir fazer testagens. Então seria o quê? Tipo, políticas públicas com o Diogo, testagem com nós e depois a Michelle. Isso. Seriam mais 3 encontros até março. Quando? O Origens é dia 10, 11, 12, 13 de março. Isso. Não é desse 8? É 18. É 18. Dia 10, 11 e 12 é o Kodama, de fevereiro. Não, mas é fevereiro, tá? Eu sempre troco. Já é a segunda vez que eu troco essas datas. É 18, 19 e 20, então, de março. Vou ir uma semana antes pra Caxias, ficar acampado lá. Isso. Então, 18, 19 e 20 dá pra gente se encontrar mais vezes, mas vamos um passo de cada vez. Quando que a gente se encontra de novo? Que acho que é o mais importante agora. Eu achei essa data de quarta-feira, de quinta-feira. Quem sabe, será que dia 20 fecha pra maioria, ou dia 27? A gente botasse, de repente, daqui a 15 dias? 27, de repente. 2 dias são ok. Que deu, acho que quinta, pelo que aparentou nessa semana, foi o que a maioria pôde, né? 27? Da rotina. 27 ou 20? 27, então. Tá. Eu acho que 27, demorou. né? Pode ser. Não ficar muito em cima, não ser uma coisa intensiva demais. Tá, pode ser. Não, é que eu tô morrendo de saudade de vocês, então, pra mim, quanto mais vezes por semana a gente se falar, melhor. Vou anotar aqui, como minha mãe chama, na folhinha. 27, tá bom. Fechou. Qualquer coisa a gente conversa no grupo. É isso. É isso, gente. Boa noite aí. Tudo de bom pra todos vocês. Saudades. Obrigado a todos que ficaram, escutaram. Vamos lá, vamos pra frente. Valeu, falou. Valeu. Beijinho, boa noite. Beijo. Até. Tchau. Tchau. Isso. Que saudade.